nó dinâmico, o IAA ou meia volta do fiel. Nenhum dos nomes é bom o suficiente para descrever quão bom é essa volta, esse nó, essa volta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa volta que é tão útil e tão importante de saber para qualquer escalador. Primeiro eu queria falar um pouco desses nomes. É uma volta e não é um nó. Né? Como eu falei num outro vídeo, todo nó que a gente faz que precisa estar conectado em alguma coisa para, né, existir é uma volta. Né? A diferença para um nó seria que um nó, mesmo sem estar conectado a nada, ele continua existindo lá no lugar dele. Então por isso que o nó dinâmico é um nome estranho, apesar dele ser dinâmico, né, eu consegui usar de um lado e de outro. O IAA eu acho que também tipo, mistura com outras coisas que não exatamente é o que ele é, né? A meia volta do fiel, no fim, acho que é um nome menos usado, mas o que mais faz sentido, inclusive, eu vou explorar um pouco aqui no vídeo, a gente vai ver por que ele faz mais sentido que outros. Então eu vou tentar usar o nome meia volta do fiel, apesar de eu ser mais familiarizado com o nome nó dinâmico. Então, primeira coisa, para que serve essa meia volta do fiel? A meia volta do fiel é uma volta que gera fricção na corda, então ela aumenta a fricção mais para um lado do que para o outro. Então quando eu puxo desse lado, eu tenho pouco atrito, né? Mas quando eu puxo do outro lado, eu tenho bastante atrito. Então eu consigo usar isso num sistema de ou descer uma carga, ou dar um seg para alguém, ou rapelar, ou qualquer manobra que eu preciso de um controle dessa corda se movendo, né, por um mosquetão. É um método antigo e tradicional de dar seg e é tão importante porque é uma excelente alternativa no caso de que você perca o seu freio ou coisa assim. Nesse vídeo eu vou ensinar várias formas de fazer e alguns detalhes, né? Eu vou cobrir desde do mais básico até umas dicas para quem é guia ou mais avançado, de como ensinar. O primeiro jeito de fazer, que é legal para aprender, para quem está aprendendo pela primeira vez, né? É fazer uma voltinha assim e depois fazer outra volta, da mesma forma que a gente fazia o volta do fiel. Eu gosto de, quando ensino volta do fiel, também ensinar o nó dinâmico um pouco depois. Às vezes na Juno, na verdade, confunde, mas logo depois, porque ele começa a partir disso. Então esse método tem essa vantagem. Para o volta do fiel, a gente cruzava, e para o meia volta do fiel, eu vou fechar o livro. E aqui eu tenho um nó no ar na minha mão. E aí, agora, para eu colocar ele no mosquetão do jeito certo, eu tenho que pensar em que corda que vai estar a minha carga, né? Se ela tá nessa ou tá nessa. A corda que tiver com a carga é a corda que deve ficar do lado da espinha aqui do mosquetão e não do lado do gatilho. Então vamos dizer, essa daqui é onde está a minha carga. Eu vou colocar de uma forma que ela fique do lado da barra mais forte do mosquetão. Para quem está mais ativo na escalada e assim já aprendeu, já conheceu um pouco, eu acho que esse método é meio batido e é mais legal você praticar e aprender métodos que você consegue fazer com uma mão só, ou mesmo que usando as duas mãos, montando ele já no freio, já no mosquetão, e eu já vou falar por que isso é importante. Mas antes disso eu queria falar um pouco do mosquetão. Então o mosquetão que a gente usa para fazer a meia volta do fiel deveria ser um mosquetão pera ou um mosquetão HMS. O que acontece com o mosquetão HMS é que ele tem essa parte dele bem mais larga do que um mosquetão D, por exemplo. Você também vai ver em qualquer mosquetão HMS uma marquinha, vou tentar mostrar aqui, um H dentro de um círculo. Dá para ver? Esse H ele é uma abreviação de HMS, que por sua vez é uma abreviação de o que ele é, que ele é um mosquetão feito para fazer a meia volta do fiel. E mas como assim, né? De onde que isso vem? Isso vem do alemão, eu até anotei aqui, eu vou tentar ler agora em alemão a palavrinha que significa HMS, é uma sigla, né? Um acrônimo para... Tá preparado? High Masswurf
Sirenrung. Sirenrung. Parece que em alemão, Mastwurf. Bom, Mastwurf em alemão é volta do fiel. E Heid é half, ou meio, né? Então é o meio volta do fiel. Então por isso que eu acho que é o nome que talvez faz mais sentido da gente usar, que vai combinar com o que o mosquetão diz e tal. Então é um mosquetão, isso tudo para dizer que é um mosquetão desenhado para justamente usar com meia volta do fiel. Agora eu vou começar a falar dos métodos usando já, começando a montar no mosquetão e por que eu acho que é relevante a gente treinar mais esses métodos do que esse primeiro que eu mostrei. Então vamos dizer, aqui eu tenho uma carga nessa corda, né, o meu escalador que está vindo, por exemplo, eu vou dar segue para ele. Então eu puxei a corda, recolhi até chegar nele, ou mesmo passei no mosquetão, né, vim recolhendo, agora chegou nele. A partir desse momento, por ter uma mão aqui, eu já mais ou menos estou dando um segue para ele. Já é um pouquinho melhor em termos de segurança do que eu simplesmente segurando a corda assim. Então eu já quero me comprometer com isso daqui e não deixar essa mão embora. Então essa mão aqui já vai ficar casada com a segurança. Próximo ponto que eu vou fazer, e é importante que agora o meu gatilho esteja virado para fora, aqui para facilitar a minha manobrinha. Eu vou pegar essa corda com o polegar para baixo e vou fazer como se eu estivesse girando a chave do carro, assim, ó. Giro uma vez, só que daí tem que pegar no tranco. Aí você gira mais uma vez e coloca no gatilho, fecha o mosquetão. Vou virar aqui para você ver. Dessa forma, ó, lembra que eu falei? A corda onde está vindo o escalador, ou seja, onde está a carga, está mais perto aqui da espinha do mosquetão. Né? Essa é a melhor maneira de usar essa volta. Estou mostrando agora com um pouco de carga. O legal da meia volta do fiel é que eu consigo, vamos dizer que o meu escalador, não quero mais subir, quero descer. Né? Isso aqui é muito mais fácil do que o reverso, por exemplo. Reverter. Idealmente a pessoa deveria, meu escalador deveria me dar um leve aqui, eu deveria evitar de fazer isso com muita carga na volta, né? Mas eu posso, né, virar a volta para o outro lado. Normalmente ela dá um tranquinho, que não é muito legal, mas dando uma aliviada na carga já fica bom. E aí eu mudo para o modo de baixar a pessoa, né? Um ponto importante quando eu mudo para o modo baixar é, enquanto a pessoa está escalando, a primeira linha de proteção que ela tem, a primeira linha de defesa é o próprio movimento do corpo, a própria habilidade de escalar da pessoa. E a segurança que eu estou fazendo para ela é um backup para ela. Faz sentido esse raciocínio? Enquanto que na hora que eu viro para descer, a primeira linha de defesa dela é a própria corda. Ela está pendurada na corda, sendo baixada. E daí seria legal eu adicionar um backup. Como é que eu posso adicionar um backup nesse sistema? Para montar o backup quando eu estou baixando alguém, eu vou tentar manter uma mão aqui, imaginando que eu estou nessa situação, né, que eu estava dando segue, agora eu estou baixando, então eu não posso deixar uma mão soltar. Eu vou clipar o mosquetão com cordelete no meu belay loop, eu já deveria estar com isso preparado aqui na cadeirinha, né, a mão, talvez até clipada no belay loop. O que eu mais gosto aqui é o autoblock, mas poderia ser um ProSeek, sendo que o ProSeek é mais difícil de conectar, né, com uma mão só. Então o autoblock eu faço aqui várias voltas, tanto que eu acho que vai agarrar. Clipo meu mosquetão, travo e beleza, estou pronto para baixar a pessoa com um backup. É legal você conhecer o equipamento que você está usando e saber quantas voltas precisa dar com o seu cordelete para agarrar uma corda só, né? É diferente de corda dupla quando você está rapelando. Eu falei que quando a pessoa está escalando, a primeira linha de defesa que ela tem é a própria escalada e que a minha segurança, né, meu segue, é o backup para a escalada dela. Mas se eu soltar essa corda usando meia volta do fiel e a pessoa cair, ela vai embora, né? Eu não tenho nenhuma ajuda do sistema aqui. Então, tem uma alternativa que se eu estiver preocupado com isso eu posso fazer, que é adicionar mais um mosquetão aqui e fazer isso ficar autoblocante. Como é que faz isso? Tem dois jeitos de fazer, os dois são bem parecidos, eu vou ensinar o que eu acho que eu gosto mais, que eu acho que é mais fácil de aprender e praticar.
Então, ó, se eu montei tudo certo até agora, eu tenho a corda da carga ou a corda do escalador mais pro lado de cá, pro lado da espinha do mosquetão e não pro lado do gatilho, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou clipar o mosquetão, idealmente um mosquetão grande de rosca, ele não precisa ser HMS, mas se for um mosquetão maior, vai ficar mais fácil fazer. Se eu tiver um leve da pessoa, vai ser mais fácil, né? Com muita carga aqui, vai ser mais difícil de entrar com o mosquetão. Né? Ou então eu já faço isso desde o começo, em vez de fazer no meio do caminho, né? Planeja um pouquinho melhor. Eu vou entrar com o meu mosquetão, então, na corda, né? Dentro da volta, mas na corda que está para o lado do gatilho, ou seja, mais longe da carga. Seria essa daqui. Ela forma meio que um vãozinho aqui, ó, e é lá que eu vou entrar com o meu mosquetão. Ó, eu tô com pouca carga e já está sendo meio difícil. Então esse foi o passo 1 para montar esse sistema. O passo 2, e agora que tem várias opções, o que eu mais gosto de fazer é agora entrar aqui e abraçar todas as duas cordas que eu tenho, ó. A corda da seg e a corda do escalador vão abraçadas pelo mosquetão e depois eu fecho esse mosquetão. Eu gosto que seja um mosquetão de rosca porque, dependendo de como eu monto esse sistema, tem uma tendência de essa parte aqui bem perto do gatilho ficar fazendo essa função de travar e poderia eventualmente ir para o gatilho. Você não quer que aconteça isso, certo? Beleza, montei meu sistema. Tem gente que gosta de virar esse mosquetão de cabeça para baixo. Eu não gosto porque se eu quiser tirar isso depois é muito difícil, se o mosquetão estiver virado já. Então quando eu dou seg, funciona normal. E quando eu deixo a corda aí, o mosquetão trava no outro dessa forma. Eu não confiaria nesse sistema como um sistema de mãos livres, eu consideraria ainda como um sistema de segurança assistida e não autoblocante. Até agora eu falei sobre montar a meia volta do fiel para quem está subindo. Agora eu vou imaginar que a gente está descendo, né? Eu estou aqui na minha ancoragem e quero descer alguém com meia volta do fiel. Se a carga ainda não está na corda, e não deveria estar, né? Já que eu vou descer essa pessoa aí tá na corda solta. Então, para eu descer alguém, tem dois jeitos de fazer. Um é, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz, a corda onde está a carga do lado de lá, eu venho, clipo, já seguro com uma mão aqui, já tem algum tipo de segurança, ligo o carro 2 vezes, fecho o mosquetão e agora o que eu preciso fazer é virar a volta para o outro lado e ok. O problema é que quando eu faço isso, às vezes eu crio uma folga na corda que eu não quero depois. Então eu posso ajustar essa folga, correndo a corda através da volta. Mas se eu quiser um ajuste fino disso, tem um outro jeito de eu montar esse sistema, que eu vou mostrar agora. Então desse outro jeito eu faço um loop na corda, né, uma volta, de forma que a corda da carga esteja na frente. Eu clipo isso lá, a cordinha que está vindo de trás, agora dá uma volta e clipa aqui de novo no mosquetão. Desse jeito eu consigo fazer tudo isso com uma certa atenção. Então eu clipo lá, ó, posso dar atenção nessa hora, né, e depois eu clipo aqui. Esse jeito de conectar o meia volta do fiel é super comum para quando eu estou montando, por exemplo, uma linha de rapel numa corda só e eu quero que essa linha seja debreável. Esse sistema também é muito comum em auto resgate, quando eu estou tentando mudar para um baseline, né, para uma linha fixa debreável. A ideia do sistema debreável é um sistema que eu consigo desfazer para ele poder correr a corda. Eu gosto daí de usar aquela mesma ideia de ligar o carro. Então eu vou pegar a minha corda e vou virar como se eu estivesse ligando o carro. Criei um loop aqui. E aí dentro desse loop eu vou entrar com uma alça de corda. Desse jeito. Para travar isso, eu quero que esse nó fique bem perto da volta que eu fiz. Esse é o nó de mula que eu estou fazendo. Eu seguro ele assim, ó. E puxo um tanto bom de corda.
Por que é um tanto bom e quanto que é um tanto bom? O nó de mula por si só, ele é um nó que seguraria isso daqui, eu posso agora soltar, ele está travado. O problema é que é muito fácil soltar o nó de mula, né? Se essa corda está aqui solta e alguém puxa nessa corda, esse nó vai se soltar. Então eu preciso fazer um sisteminha para travar tudo isso. Que poderia ser clipar um mosquetão para cá, né? Mas o mais comum é fazer um azelha aqui, como se fosse um meio pescador duplo para travar aqui. Então eu vou ignorar essa corda aqui agora e vou fazer só em volta dessa. Muita gente entra aqui e acha que já pode travar dessa forma, que não é legal. O mais legal é faça uma volta completa aqui para trás. E aí uma vez que eu criei esse loop, eu entro de cima para baixo e travo dessa forma. Esse é o MMO, ou Munter Mule Overhand, ou meia volta do fiel, mula, azelha. Então com isso eu montei o meu sistema debreável. O que é um sistema debreável? É isso aqui que eu montei, uma corda fixa de um jeito que eu consigo começar a baixar essa corda se eu precisar. Então para desmontar isso daqui e poder debrear a minha corda, né, ou seja, começar a baixar a minha corda, o que eu vou fazer é solto primeiro aqui o meu azelha, ou meu meio pescador duplo. E aqui, ó, perceba que aqui ficou um vãozinho. Se eu tivesse com uma carga real aqui, o que ia acontecer é que esse negócio ia escorregar um pouco até encaixar aqui. Por isso que é importante eu encaixar ele no começo, em vez de fazer o meu mula muito longe do meu meia volta do fiel, né? E agora que é um passo importante, eu vou puxar isso daqui. Perceba que quando eu puxo ele tende a dar uma cruzada. Se eu conseguir evitar essa cruzada, vai facilitar a minha vida, porque quando eu chego perto aqui, ó, quase no final, se ele tiver cruzado, ele vai dar um pop aqui passando por dentro dessa volta mais intenso e mais difícil até do que se ele tiver desse jeito, né? Então se ele tiver cruzado assim é ruim, melhor desse jeito. E uma vez que eu chego aqui bem perto, o que eu vou fazer é juntar com as duas mãos e puxar forte e rápido para baixo. Eu vou fazer devagar aqui para dar para ver melhor. Então vou puxando. Você viu que por um momento a corda ficou livre no ar e eu fui puxando para baixo? Nessa hora, toda essa folga da corda, ela vai ser consumida ou para esse lado de cá ou para o outro lado. Ela vai dar um tranquinho em algum dos dois lados da corda. E é melhor que por fazer rápido e forte que o tranco seja do meu lado do que lá no meu colega que tá para baixo. Faz sentido? Então uma vez que eu fiz isso, eu posso começar a baixar essa corda. Uma outra aplicação da meia volta do fiel é, imagina que eu estou numa seção fácil de uma escalada e que eu estava escalando isso em simultâneo. E agora eu cheguei no final da escalada ou num ponto onde eu vou entrar daqui a pouco numa seção mais difícil. O que eu quero fazer é, enquanto a gente estava caminhando em simultâneo, a corda estava esticada, mas agora que eu parei e o meu participante continua caminhando, eu vou ter que recolher essa corda de algum jeito. E uma maneira rápida e fácil de aumentar, melhorar um pouco a segurança que eu faço para o meu participante é usar um meia volta do fiel direto da minha cadeirinha. É um jeito que eu posso fazer isso, clipo um mosquetão HMS na minha cadeirinha. E aí eu gosto de pensar o seguinte, eu clipo com a corda que vem do participante por cima do mosquetão e depois eu vou virar. Na verdade, assim, tanto faz o que eu fizer aqui, o importante é que depois que eu passei a corda aqui e eu já tenho agora um certo nível de segurança, um pouquinho melhor do que simplesmente a minha mão, né, eu quero manter essa mão aqui fazendo a segurança de qualquer jeito, certo? E eu preciso fazer tudo isso meio rápido, porque essa pessoa pode continuar caminhando, a gente fica mais eficiente se eu conseguir fazer isso rápido. Esse método chama de janela. A pessoa que inventou isso imaginava que era assim, você forma um quadrado aqui e você quebra a janela. Eu gosto de imaginar essa corda aqui como se ela fosse, sabe aquelas janelas que a gente levanta com a mão assim e prende depois com a borboletinha? Então, ó, com uma mão eu estou segurando a corda e com a outra eu imagino que a corda é essa janelinha. Então eu vou empurrar ela para cima como se eu estivesse abrindo
e aí depois eu faço aquela clássica viradinha para encaixar aqui no mosquetão. E aí eu já tô dando segue para o meu participante. Ele tá do lado da espinha do mosquetão e eu já tô do lado, né, modo subindo. Claro que eu fecho o mosquetão. E aí eu posso dar segue desse jeito. É claro que eu preciso estar numa posição boa, né? Atrás de um bloco, de repente sentado, de um jeito que eu esteja numa posição estável para dar segue para alguém, que se ele cair não vai me puxar. E o terreno deveria ser fácil. Bom, como você viu, todos esses métodos requerem um pouco de prática. Se você não tiver afiado na hora que precisar fazer, vai consumir tempo e você pode fazer mal feito e ficar potencialmente perigoso. Então o importante é, aproveita quarentena, isolamento, monta um sisteminha em casa e pratica um monte para quando você voltar para a montanha já estar afiadíssimo.